A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Gálatas capítulo 1, nós vamos começar pelo versículo 18 e vamos até o versículo 10 do capítulo 2. Vamos meditar um pouquinho sobre sendo reconhecidos pela fidelidade. Sendo reconhecidos pela fidelidade. Eu peguei o exemplo do pastor Jorge. Se você pegar seu boletim, vai ter espacinhos aí para você preencher também, tá, o seu boletim, tá, com os pontos. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam de fazer isso e anotam também a mensagem, ok? Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vistas das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e aprender de Ti. Que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações e nós possamos colocá-la em prática. Abra as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. E que eu também não vá além daquilo que a Tua própria palavra expõe. Em nome de Jesus, que oro e agradeço. Amém.
sendo reconhecidos pela fidelidade. Você não precisa gravar nada do que eu vou dizer essa noite, mas eu quero que você grave essa frase. Minha vida, não foi eu que inventei, tá? Eu já ouvi essa frase várias vezes. Minha vida tem que falar mais alto do que as minhas palavras. Guarde essa frase. A minha vida tem que falar mais alto do que as minhas palavras. Não adianta nada eu falar que sou alguma coisa se eu não demonstro com atitudes que eu sou aquilo que eu estou dizendo que sou. Essa é a realidade. Nesse trecho da carta que Paulo escreve aos cristãos da Galácia, ele mostra que ele tinha autoridade para repreender aqueles irmãos pelo desvio doutrinário que estava sendo introduzido àquelas igrejas, não porque ele tinha se intitulado apóstolo, não porque ele era alguma coisa, mas é por causa do testemunho dele. O que ele fazia, a vida dele, testemunhava de tal forma, que lhe dava autoridade de tal forma, que ele poderia escrever para aqueles irmãos dizendo: vocês estão errados, não façam isso. A autoridade de Paulo não foi dada mediante homens, mas a própria mudança que Paulo teve em sua vida testificava que ele era um servo fiel ao Senhor, que ele não abria a mão das verdades da palavra do Senhor para corrigir erros doutrinários. Como Paulo, as pessoas podem olhar para nós e ver também cristãos fiéis. Paulo não impunha a sua autoridade pela força, ele impunha a sua autoridade pelo seu exemplo. Ele não falava de maneira tola: olha, faça isso. Ele falava: faça isso, porque ele fazia aquilo que estava pedindo que fosse feito. E é interessante que no texto, os cristãos que estavam vendo o que ele estava fazendo, glorificavam a Deus pela mudança que ele teve na sua vida. Alguém que era um perseguidor da igreja, agora era aquele que proclamava o evangelho. Paulo foi fiel a Deus até o final da sua vida, ele não abriu mão da sua fidelidade. E isso é reconhecido até os dias de hoje, quando nós lemos as cartas paulinas e podemos compreender que vida esse homem levou de fidelidade a Deus. O que ele abriu mão na sua vida para ser um servo fiel do Senhor. Quando somos fiéis a Deus, as nossas vidas vão demonstrar esse fato. Nós não vamos precisar ficar exaltados. Olha como eu tenho fé. Olha como eu sou um cristão bom. Olha como eu vou na igreja todo. Olha como eu faço. Não vou precisar fazer isso. Quando eu faço isso, que ganho eu vou ter? Que eu vou ganhar exaltando quem eu sou? Isso é orgulho. E a palavra do Senhor diz que Deus detesta aquele que é orgulhoso. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. A nossa vida de fidelidade ao Senhor não precisa ser propagada pela nossa boca, mas pelas nossas atitudes. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e ver cristãos fiéis. As minhas atitudes, a minha vida, tem que falar mais alto daquilo que eu sou, de quem eu sou, do que as minhas próprias palavras. Se vocês olharem para a minha vida e não ver um cristão fiel, de nada vale aquilo que eu estou fazendo aqui neste local. Eu só estou ocupando o espaço que é para outro estar aqui. Se vocês não puderem olhar para a minha vida e ver um cristão fiel, estou sendo inútil para o Senhor. Estou sendo um servo inútil a Deus. Não está escrito lá, né? Eu ouvi essa frase e eu achei muito interessante. Não está escrito muito bom, muito bem, servo bom e bem-sucedido. Mas está escrito muito bom, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Sucesso não é medido, não é a medida da sua fidelidade. A medida da sua fidelidade é visto pelos outros. É o seu zelo pela palavra. O seu agir diário.
É isso que é a medida da sua fidelidade, o quanto você busca a Deus. O quanto você busca a Deus. Tito 2, 9 e 10 diz, quanto aos servos, o texto está falando para o relacionamento entre patrões e empregados, mas nós somos servos do Senhor. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. A nossa fidelidade a Deus, ela ornamenta a palavra do Senhor. As pessoas olham para nós, ver cristãos fiéis, e aquilo é como se fosse um embelezamento daquilo que é a palavra do Senhor. As pessoas vão poder olhar para nós, aquele é um cristão. Aquele é um cristão. Como nós dissemos hoje de manhã, muitas vezes as pessoas olham para os cristãos e falam assim, rapaz, aquele é cristão? Há uma diferença nas palavras. Aquele é cristão é uma afirmação. Aquele é cristão é uma dúvida. Quando as pessoas olham para mim e para você, eles afirmam categoricamente, aquele é um cristão, ou eles colocam a dúvida, aquele é um cristão? Há duas formas de você demonstrar a sua fidelidade. Uma com a afirmação, outra com uma dúvida. São as mesmas palavras, só muda a pontuação final. Ao invés de um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Deus tem sido fiel para conosco, não tem? Deus em nenhum momento ele deixa de ser fiel para com as nossas vidas. A pergunta é, nós temos sido fiéis a Deus? Nós temos sido fiéis a Deus em todas as coisas? Fidelidade, meus queridos, não começa com grandes coisas. Ela começa nas pequenas coisas. Não adianta você querer ser fiel. Não, eu vou ser fiel a Deus. Eu vou servir a Deus e vou para um campo missionário. Mas você não vem nem na igreja. Como você quer ir para um campo missionário se você nem pisa no pé na igreja? Que fidelidade é essa? Você só pode ser usado para o Senhor lá fora, se primeiro você começar a deixar ser usado para o Senhor aqui dentro. É aqui que vai ser a prova da sua fidelidade a Deus. Não é lá fora. Fidelidade começa nas pequenas coisas e não nas grandes. Por isso, nessa noite, nós vamos ver de que forma nós seremos reconhecidos pela nossa fidelidade a Deus. Primeira forma é através das nossas atitudes. Verso 18 até o verso 24 diz assim, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo, nesses versos, ele demonstra que a sua fidelidade a Deus, ela foi reconhecida pelas atitudes dele. A mudança que ele teve nas suas atitudes levou as pessoas a olharem para a vida dele e falou assim, esse camarada mudou. A atitude dele é diferente. Quando eu tenho uma vida de fidelidade ao Senhor, as minhas atitudes, elas mudarão. Eu não vou continuar andando como eu andava antes da minha conversão, ou quando eu ainda mesmo convertido, eu não era tão fiel a Deus. Quando eu sou fiel a Deus, as minhas atitudes, elas mudarão completamente. As pessoas vão olhar para mim e falar, esse camarada mudou, tem alguma coisa diferente nele. Eu sei que ele é salvo, mas alguma coisa nele demonstra que ele está agindo de uma forma um pouquinho diferente. Quando as pessoas olham para nós, eles veem realmente uma mudança genuína em nossas vidas.
Eles olham para nós e vê pessoas que realmente são fiéis a Deus. A fidelidade ao Senhor leva a essa mudança. Se nós temos uma fé genuína, nós não vamos conseguir continuar vivendo como nós vivíamos antes de nós sermos salvos. Se eu tive uma conversão real, a vida que eu levava, se eu continuar vivendo daquela forma, eu vou ficar tão incomodado, mas tão incomodado que eu não vou conseguir continuar vivendo dessa forma. Nós temos que parar de pensar que porque Deus nos ama, Ele nos permite continuar do jeito que nós somos. Isso é uma mentira. Deus nos ama, mas Ele nos ama de tal forma que Ele não quer que nós continuemos a viver como nós vivíamos antes de nossa conversão. Ele quer transformar o nosso caráter, para que o nosso caráter seja mais parecido com o caráter de Cristo. Ele não vai deixar, Ele não vai ficar sossegado, Ele vai nos incomodar até que nós possamos realmente mudar as nossas vidas. O problema é que o que está sendo pregado hoje, venha a Cristo do jeito que você o quê? Está. Você pode vir a Cristo do jeito que você está, mas você não pode chegar até Cristo e continuar do jeito que você está. Precisa haver mudança de vida. Precisa haver a mudança no meu caráter. Venha a Cristo e continue fazendo tudo o que você fazia antes. Não tem problema nenhum. Afinal de contas, 1 João 1,9 está aí para isso, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma mentira. Deus odeia o pecado. Ama o pecador. Mas Ele não deixa impune o pecador que não se arrepende dos seus pecados. Essa é a verdade. Se eu sou um cristão e continuo tendo uma vida de infidelidade para com Deus, o Senhor não tem outra alternativa a não ser me punir, a não ser de agir de uma forma em minha vida, que eu mude a minha vida e me torne fiel a Ele. As nossas atitudes de fidelidade, primeiramente, elas são testificadas pelas pessoas. Versos 18 e 19 vai dizer isso. Paulo, depois de 3 anos, ele sobe até Jerusalém para se avistar com Cefas. Cefas aqui é o apóstolo Pedro. Permanece com Pedro durante 15 dias. E ele só vê outro dos apóstolos, que era Tiago. Tiago era o bispo da igreja de Jerusalém. Essas pessoas, elas testificam realmente que Paulo havia mudado de vida. Paulo deixa claro que a sua mudança de vida, a sua vida de fidelidade a Deus, ela podia ser testificada pelos outros apóstolos. Não era ele que estava dizendo, olha como eu sou fiel, mas outras pessoas testificavam a mudança que ele teve em sua vida. Aquele que perseguia o evangelho agora pregava da mesma graça que Pedro e os outros apóstolos também pregavam. Outras pessoas também é que vão testificar da nossa vida de fidelidade para com Deus. Quando outras pessoas olham para nós, elas olham e vejam, essa pessoa é fiel a Deus. Nós não vamos precisar abrir as nossas bocas para dizer, como eu sou fiel. Como eu sou fiel. As minhas atitudes, a minha mudança de vida, vai levar outras pessoas a testificarem que eu sou fiel. A segunda atitude de fidelidade, elas que são testificadas por Cristo. Ora, verso 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo podia afirmar com toda a convicção que diante de Deus, que não pode mentir, Deus aprovaria a vida de fidelidade daquele homem. Deus poderia dizer, esse homem é fiel. Nós vimos hoje de manhã sobre a vida de Jó, quando os anjos, né, e Satanás juntos se apresentam diante do Senhor, o Senhor, né, dá aquela
gabadinho lá, né? Falou, ó, vou tirar um sarrinho aqui com Satanás, né? Ó, me viu meu servo Jó? Olha lá, ó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Um homem de fidelidade. Paulo tinha tanta convicção que a sua mudança de vida era real, que o próprio Senhor testificaria dessa mudança. E nós podemos ter certeza que o Senhor testifica dessa mudança na vida de Paulo, que ele é o maior escritor de todas as epístolas do Novo Testamento. 3 epístolas escritas por Paulo. Será que o Senhor não aprovava a vida de Paulo? A terceira atitude de fidelidade que nós podemos ver é que elas são testificadas pelas ações. Verso 21 a 24 diz: Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo podia afirmar com toda a sua convicção que a fidelidade que ele tinha para com Deus produziu uma mudança tal em seu caráter que antes um perseguidor do evangelho, agora um proclamador do evangelho. Ele fica aqueles dias ali com a Pedro e sai para anunciar do evangelho, das boas novas. E o maior testemunho da sua mudança de atitude é dada quando as pessoas glorificam a Deus, porque a vida daquele homem, que antes era um perseguidor, agora proclamava a mesma fé que eles criam. As pessoas glorificavam a Deus pela mudança que Deus tinha promovido na vida de Paulo. Isso era o maior testemunho que ele poderia ter da sua fidelidade a Deus. A sua atitude mudou completamente. O rumo de sua vida foi totalmente mudado. E as pessoas podiam olhar para a vida dele e ver um servo bom e fiel. E glorificar a Deus por a mudança que Deus havia promovido na vida daquela pessoa. Nós estamos tendo atitudes que demonstram que realmente nós somos fiéis a Deus. Nós estamos transformando o nosso caráter para ser mais parecido com o caráter de Cristo e mostrarmos que somos fiéis a Deus. As pessoas, ao olharem para nós, podem ver realmente pessoas fiéis, elas podem testificar da nossa fidelidade a Deus. O próprio Senhor pode olhar para as nossas vidas e testificar da nossa fidelidade para com Ele. As nossas ações podem testificar da nossa fidelidade para com Deus. Uma vida de fidelidade leva à mudança de atitudes. Lembra? Minha o quê? Vida tem que falar mais alto do que as minhas palavras. A segunda maneira de sermos reconhecidos por nossa fidelidade a Deus está do verso 1 até o verso 5 do capítulo 2. É através do próprio Deus. Diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos mestres que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Depois de 3 anos, Paulo sobe nessa segunda viagem de Paulo a Jerusalém, 14 anos depois da primeira. Então,
Passou-se 17 anos da primeira viagem de Paulo a Jerusalém. Paulo vai uma segunda vez a Jerusalém. Paulo já estava há 17 anos no ministério de implantação de igreja entre os gentios. E ele recebe uma revelação direta de Deus, dizendo: olha, vai para Jerusalém. E ele obedece. Ele vai para Jerusalém. E ele chega em Jerusalém, ele começa a expor para aqueles líderes da igreja de Jerusalém o evangelho que ele estava pregando entre os gentios, para que aquilo que ele estava fazendo não tivesse sido tudo em vão. Lembre-se, as igrejas na Galácia estavam entrando falsos mestres, ensinando que todo aquele que era gentil, que não era um judeu, e que se convertesse, ele teria que se circuncidar para também fazer parte da igreja. Paulo está dizendo: não precisa. E é isso que ele está falando para os membros, para a liderança daquela igreja em Jerusalém. Esse reconhecimento de Deus, da fidelidade de Paulo, é demonstrado aqui porque Paulo continua sendo usado por Deus durante o seu ministério. Deus fala: vai até lá. Vai até lá, porque eu quero que aquelas pessoas, os líderes da igreja de Jerusalém, testifiquem daquilo que você está falando, e eu quero confirmar que isso que você está falando vem da minha parte. Quando Deus olha para nós, Ele vê também servos fiéis. Paulo se manteve fiel à comunicação do evangelho que ele recebeu do Senhor. Ele foi categórico ao afirmar para aquelas pessoas que estavam entrando com falsas doutrinas dentro da igreja: vocês são anátemas, vocês são malditos, porque vocês estão colocando dentro da igreja um evangelho que é o evangelho de Satanás. Isso não serve. E ele é bem categórico, nós vimos isso no começo dessa carta. Ele não abre mão daquilo que ele sabia que era verdade, só para receber aplausos, só para ficar bem visto diante das pessoas. Para ele não importava se ele tivesse que sofrer para permanecer fiel às convicções que ele tinha acerca de Deus e acerca do Evangelho. Isso era mais importante para ele do que se ele conseguisse salvar vamos colocar aí, na época, umas 50, 100 mil pessoas. Não importava para ele ter que abrir umas 100 igrejas. Isso não era o objetivo dele. O objetivo principal dele: eu tenho que ser fiel a Deus. E quando eu sou fiel a Deus, a minha fidelidade vai ser reconhecida pelo Senhor. Eu tenho que compreender isso. Não são só pessoas que vão ver a minha fidelidade, mas o próprio Senhor vai testificar da minha fidelidade. Quantos de nós, muitas vezes, não titubeamos, não ficamos vacilantes em nossa vida cristã, deixando de fazer aquilo que Deus ordena que faça? Será que Deus realmente quer que eu faça isso? Será que realmente eu não posso fazer isso? Mas todo mundo está fazendo. Eu acho que não tem problema não. Aquele pastor lá usou um monte de verso bíblico para falar que aquilo que eu estou fazendo está tudo certo. Mas se Deus está dizendo não, você vai continuar? Você vai vacilar naquilo que você tem convicção? Você vai vacilar na sua fé? Ou você vai se manter fiel aos princípios de Deus, aos princípios da palavra do Senhor? Quando Deus olha para nós, Ele pode ver servos fiéis em todo o tempo. Já havia se passado 17 anos que o ministério de Paulo havia começado. E ele ainda se mantinha fiel àquilo que ele havia recebido do Senhor. Ele tinha plena convicção que não poderia abrir mão das verdades bíblicas. Eu e você temos essa mesma convicção que a palavra do Senhor é o nosso guia,
é o nosso manual, é o nosso meio de viver nessa vida, é o nosso guia de regra de fé e prática. Eu não só creio na Bíblia, mas eu pratico o que ela ensina. Quando eu faço isso, eu me mantenho fiel ao Senhor. Quando eu não pratico a palavra, mas só fica aqui na minha mente, eu só estou tendo conhecimento da palavra do Senhor. Ela não está tendo efeito nenhum em minha vida. E muito facilmente eu vou me deixar levar por enganos. E vou me desviar daquilo que a palavra do Senhor ensina. Eu vou me tornar infiel. Eu vou me tornar infiel. Para nos mantermos fiéis a Deus, primeiramente, precisamos nos manter fiéis a Deus, primeiramente, para não ter vivido em vão. Verso 1 e 2 diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Paulo ele tinha plena convicção que se ele abandonasse aquilo que o Senhor tinha transmitido a ele, a sua vida teria sido totalmente em vão. Não teria valido a pena nada do que ele havia feito durante aqueles 17 anos se ele tivesse aberto mão das convicções que ele tinha sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que ele sabia que era a verdade. Quando abrimos mão da palavra do Senhor, nós também estamos vivendo em vão. Porque estamos abrindo mão das verdades do Senhor, daquilo que o Senhor deixou em sua palavra. Nós não podemos abrir mão por pouca coisa. E como tem cristãos abrindo mão por qualquer coisinha nessa vida. Como tem cristãos que abandonam as verdades bíblicas porque querem satisfazer os seus desejos e não satisfazer a Deus. Como cristãos, eu não estou aqui para ter os meus desejos, as minhas vontades satisfeitas, mas é para satisfazer aquele que me arregimentou, para aquele que me escolheu, para que eu servisse a Ele. Eu sou um servo, eu não sou um senhor. É Cristo que é o meu Senhor. E enquanto mais cedo eu enfiar isso na minha cabeça, mais cedo eu vou poder ter uma vida de fidelidade para com Deus. Paulo ele tinha essa compreensão. Eu sou um servo. Eu sirvo a Deus aonde Ele me mandar. E eu tenho que servir com fidelidade, não podendo abrir mão daquilo que são verdades dEle. O grande problema é que cristãos olham para Deus e para o Senhor Jesus Cristo como aqueles que só satisfazem os seus desejos. Vem em Cristo e em Deus o gênio da lâmpada, não é verdade? E eu oro e tudo o que acontece. Eu oro e as minhas necessidades são supridas. Eu oro e Deus atende os meus pedidos. Né? Eu declaro. Eu determino. Quem é você? O livro de Jeremias vai dizer que nós, para Deus, somos como o nada no vácuo. Quem é você? Para achar que pode servir a Deus de qualquer forma. Quem é você para determinar algo a Deus? Quem é você para declarar, Deus faça isso? Quem sou eu para não querer ter uma vida de fidelidade para aquele que me chamou? Quem sou eu para não querer viver conforme Ele requer em sua palavra, aquele que morreu na cruz por mim? Quem sou eu para fazer qualquer coisa que Deus não pede que eu faça? Quem sou eu? Não viva uma vida vã, fora da vontade do Senhor. Porque se você viver fora da vontade do Senhor, abrindo mão daquilo que Ele deixou em sua palavra, você está vivendo uma vida vã.
Você está vivendo uma vida que não vale a pena. É melhor você largar tudo, fazer qualquer coisa aí fora, do que continuar sendo um cristão. Precisamos nos manter fiéis a Deus, para também não ter crido em vão. Verso 3 a 5 vai dizer: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Paulo deixa claro que a sua fé teria sido totalmente em vão se ele abrisse mão daquilo que era a verdade para aceitar o ensino falso que estava sendo introduzido dentro da igreja na Galácia. Ele diz claramente: o que essas pessoas estão fazendo nada mais é do que tentar escravizar novamente aquele que já foi liberto pela graça. A graça nos deu liberdade de vida. E aqueles irmãos, você precisa circuncidar, estavam querendo voltar a escravizar o povo debaixo da lei. E como tem gente hoje escrava dentro das igrejas, escravas de pastores, que diz: se você não fizer isso, Deus não vai te abençoar. São escravas. Passe pelo não sei o quê e Deus vai te abençoar. Faça isso aí, Deus vai te abençoar. São escravas. Não vive debaixo da liberdade que a graça dá. Meus queridos, não há bem maior que Deus poderia ter dado ao homem do que a sua vida. E não há bem maior para o homem do que desfrutar dessa graça maravilhosa, dessa graça que nos salvou, dessa graça que nos tira de um poço de lama e perdição, coloca os nossos pés sobre a rocha, dessa graça que nos liberta da escravidão do pecado e nos dá vida em Cristo Jesus, dessa graça que nos tira da condenação ao inferno e nos dá o céu como garantia. Não há bem maior do que viver debaixo dessa graça. E nós temos aberto mão dessa graça para viver escravo, muitas vezes, de pessoas, de pensamentos, de ideias. Eu crio em vão se eu abro mão dessa graça para viver de qualquer forma, que não é de uma forma que a graça de Deus esteja reinando em minha vida. Viver essa liberdade que nós temos em Cristo. Não liberdade para nós fazermos o que quisermos, não. Mas liberdade para servirmos a Ele de todo o nosso coração, com gratidão. Porque nós estávamos condenados, agora nós somos livres. Com amor, porque eu não podia fazer nada, mas Ele morreu por mim naquele local. Ele me substituiu naquela cruz. Eu não posso ter crido em vão e querer viver de qualquer forma. A nossa vida tem que ser diferente. A nossa vida tem que ser diferente. Nós não podemos continuar vivendo como nós vivíamos. A nossa fidelidade é reconhecida por Deus quando nós vivemos de acordo com a sua palavra e quando nós demonstramos convicção da nossa fé. Convicção da nossa fé. Terceira forma que nós podemos ser reconhecidos pela nossa fidelidade é através da igreja, através dos irmãos. Versos 6 a 10 diz o seguinte: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, ou Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres
o que também me esforcei para fazer. Quando dessa sua segunda ida para Jerusalém, Paulo, parece que ele tem uma reunião, tem tipo uma assembleia com a liderança daquela igreja. Tiago, o irmão do Senhor, Tiago justo, ele era o líder da igreja em Jerusalém. Era chamado bispo, né? O pastor era o principal líder da igreja de Jerusalém. Pedro e João também tinham ministério ali em Jerusalém. Esses três eram considerados colunas, quer dizer, aqueles que sustentavam a igreja, aqueles que eram a força da igreja ali na cidade de Jerusalém. E esses irmãos, ao ser expostos a ele, aquilo que Paulo estava pregando entre os gentios, eles falam assim, meu querido, tá tudo certo. Ele recebe a aprovação daqueles irmãos, porque eles conseguem compreender aquilo que Pedro está falando para os judeus, os que são da circuncisão, é o mesmo evangelho que Paulo está pregando aos gentios, aos que são da incircuncisão. Não há diferença. Eles nada acrescentam à pregação de Paulo. Paulo, então, ele é reconhecido, a sua fidelidade é reconhecida através daquela igreja, através daqueles irmãos ali em Jerusalém. Assim como Paulo tinha sido enviado como missionário para os gentios, Pedro tinha sido enviado como missionário para os judeus. E não havia conflito entre a pregação de Paulo e a pregação de Pedro. Por isso aqueles homens puderam ver, esse homem aqui está falando realmente aquilo que é de Deus. Eles puderam reconhecer a fidelidade de Paulo, demonstrando que Paulo ele não abria mão daquilo que eles mesmos, apóstolos do Senhor, aqueles que tinham caminhado com o Senhor e haviam recebido do Senhor, como o evangelho que era para ser proclamado a todo aquele que ainda não havia crido. Nossa fidelidade para com Deus será vista também por outros irmãos. Eles é que testificarão da nossa fidelidade, não nós. São os nossos irmãos da igreja que vão olhar para as nossas vidas e vão poder dar testemunho da nossa fidelidade para com Deus. A pergunta é, olha para o seu irmão aí do teu lado. Dá uma olhadinha para ele, olha para a sua esquerda, para a sua direita. Não vou pedir para você virar para trás, para frente, não sei, né? Mas as pessoas podem olhar para você e ver em você um cristão fiel. As pessoas aqui da igreja. Elas podem olhar para a sua vida e ver em você um cristão fiel. A nossa fidelidade, ela vai ser reconhecida também pelos outros cristãos. Não adianta nós crermos em Cristo se não formos fiéis. Se cremos em Cristo, meu maior desejo é querer ser fiel a Cristo. Se crer em Cristo, o meu maior desejo é viver para aquele que me salvou. Não tem maior desejo para um cristão do que não ser fiel para com o Senhor. Eu tenho que realmente ter uma vida de fidelidade. Se eu não sou fiel, eu não passo de um servo inútil. Eu não passo de um servo inútil, o qual Deus não pode usar para nada. Nós temos visto nas sextas-feiras, né, sobre dons espirituais, né, com jovens, 18 anos para cima. E dom foi dado, a gente bem direto, né? Dom foi dado para o que mesmo? Edificação da igreja. Dons não foi dado para aquele cara tem um dom, hein, meu? Pô, não. O dom é dado a cada um de nós que cremos em Cristo, pelo Espírito Santo, ao seu bel prazer, para que nós edifiquemos uns aos outros. E a prova da minha fidelidade para com Deus é que eu estou usando o dom que o Espírito Santo me deu para que a vida dos outros meus irmãos em Cristo estejam sendo edificados. Nós somos uma família reunida neste local para glorificar a Deus,
mas também para nos edificarmos mutuamente. E a prova da minha fidelidade para com Deus é justamente essa. Eu vou poder olhar para cada meu irmão aqui, neste local, que fazem parte do corpo de Cristo, que se reúnem aqui para louvar e glorificar a Deus, para aprender da sua palavra, mas para colocar em prática o dom que o Espírito Santo me dá, para que a minha vida possa ser edificada por vocês, e eu também, com a minha vida, posso edificar vocês. E quando eu faço isso, a fidelidade vai ser reconhecida pelos irmãos aqui. Nós estamos neste local, reunidos como irmãos em Cristo, família de Deus, para sermos bênçãos na vida um do outro. Você é amigo de cada um que está aqui? Você pode viver harmoniosamente com cada um que está aqui dentro? Ou você tem algum probleminha com alguém? Ou você não vai com a carinha de um ou de outro? Se eu não consigo olhar para um irmão meu, eu não estou sendo fiel a Deus. Eu não estou edificando a vida do meu irmão. E se eu não estou edificando a vida do meu irmão, o corpo de Cristo não está sendo edificado. E se o corpo de Cristo não está sendo edificado, ele está doente. E quando o corpo está doente, ele precisa de remédio. E o remédio que Deus usa, nós não vamos gostar muitas vezes. Nós temos que ter fidelidade para com Deus e vivermos para Ele dia a dia. A minha fidelidade para com Deus, primeiramente, vai produzir testemunho de outros. Versos 6 a 8 vai dizer isso. Tiago, que era o pastor, o bispo da igreja de Jerusalém, Pedro e João, mais alguns irmãos puderam testificar, testemunhar da fidelidade que Paulo tinha para com Deus ao anunciar o evangelho exatamente como Deus, como o Senhor Jesus Cristo tinha pedido que os seus discípulos o fizessem. A fidelidade de Paulo era um testemunho para aqueles irmãos. Outros irmãos podiam testemunhar da vida de Paulo. Aquele homem realmente é fiel ao Senhor. Eles recomendam Paulo, continue com o seu ministério, o que você está fazendo está correto. Vá em frente, não desanime. A minha vida tem produzido testemunho de outras pessoas. Ao final da sua vida, 1 Coríntios 11:1, Paulo vai dizer o quê? Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você é tão fiel ao Senhor, que você pode dizer como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se nós não podemos, é porque nós não estamos sendo totalmente fiéis ao Senhor em tudo. A fidelidade do Senhor não é só em algumas áreas da minha vida, é em tudo. Em todas as áreas da minha vida eu tenho que ser fiel ao Senhor, para que eu possa produzir testemunho de outros. Qual o legado que nós queremos deixar quando findarmos essa vida? Nós vimos bastante isso ontem, né? Nas salas nossa sala do curso de casais. Qual o legado? O que você quer deixar para as suas gerações futuras? O que seus netos, aqueles, né,
que já são avós, né? Um avô novinho ali, né? Um avô novinho ali. Não, fresco não, um avô novinho, mais bonito, né? Avô novinho. O legado que nós deixamos não é para quem? Os nossos filhos, mas o nosso legado vai ser visto nos nossos netos. A minha vida de fidelidade para com Deus vai refletir na minha família, vai refletir na família de Deus e vai produzir testemunho de outros. A minha vida de fidelidade também vai produzir benefícios para outros. Verso 9 e 10 vai dizer: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram colunas, sepultados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo ele foi recomendado para que continuasse o seu ministério entre os gentios. Isso produziu benefício para aqueles que ouviram do Evangelho, porque eles também puderam crer em Cristo Jesus. Quando eu sou fiel a Deus, a minha vida de fidelidade, ele vai produzir benefícios para outros. E o maior benefício da minha fidelidade para com Deus é que pessoas que ainda não creram em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador vão poder ouvir dessa graça maravilhosa que salva o pecador da condenação e lhe dá vida. E ele também, assim como eu e como você, vai poder crer em Jesus Cristo, ter seus pecados perdoados e poder ter a alegria de não ser mais condenado, mas agora estar debaixo da paz com Deus, ter a garantia da vida eterna com Deus. Não há benefício maior que eu e você podemos produzir na vida de uma pessoa do que levar até ela o evangelho da salvação. Mas eu só posso fazer isso se eu sou fiel ao Senhor. Porque a minha fidelidade vai produzir benefícios a essas pessoas. Se eu sou infiel, não vai acontecer isso. Pessoas muitas vezes vão passar do nosso lado. Estão necessitando ouvir do Evangelho. Caminhando para o inferno. E vão continuar caminhando para lá. Porque talvez era a hora que Deus queria que eu falasse de Cristo para aquela pessoa. E eu deixei passar a oportunidade. A minha vida de fidelidade produz benefícios para outros também. Estamos sendo fiéis realmente a Deus? Estamos sendo fiéis realmente a Deus? Não adianta, como eu disse anteriormente, querer ser fiel a Deus nas grandes coisas, se primeiro você não for fiel nas pequenas. A fidelidade começa com pequenas coisas e vai aumentando. É como nossos filhos. Conforme eles vão crescendo, vocês vão dando, nós vamos dando mais responsabilidade a eles. Você não dá uma criança de... Quantos meses está a Agatha? 2 meses. Né? O João não pode, a Dani não pode chegar para a Agatha e falar assim, ó, vai lavar a louça. É sua responsabilidade lavar a louça, Agatha. Ela nem entende o que é isso, né? Não. Essa não é a fase dela ter responsabilidade nenhuma. Essa fase dela é de crescer. Quando ela tiver 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, os pais vão dando responsabilidades. E conforme vão crescendo, vai dando mais responsabilidade. Assim o Senhor age conosco também. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente, mais responsabilidade. Estamos sendo fiéis naquilo que Deus tem colocado as nossas mãos para fazer. Estamos sendo fiéis. Você tem sido um cristão verdadeiramente fiel a Deus? Outras pessoas podem olhar para a sua vida e ver realmente um cristão fiel a Deus? Podem. Você tem sido fiel para com essa igreja? Frequentando os seus cultos aos domingos, às quartas,
aos sábados, os jovens e os adolescentes. 3 dias na semana. 4 dias é para você. Certos casais, né? Que tem cada 15 dias tem um encontro aqui no nosso curso. Você tem sido fiel para com a sua igreja? Você tem sido fiel com seus dízimos e ofertas? Pequenas coisas. Fidelidade a Deus em tudo. Não é só naquilo que você quer. É em tudo. Você tem sido fiel a Deus no seu tempo a sós com Ele todos os dias? Você tem buscado ao Senhor todos os dias? Você tem sido fiel, sendo uma testemunha viva de Cristo? As pessoas do mundo olham para a sua vida, olham para a minha vida e vê um cristão ou vê uma pessoa que é exatamente como eles. Fidelidade, vou repetir, é em tudo. Não é só naquilo que você acha que deve ser fiel. Se você é fiel só naquilo que você quer, me desculpe, meu querido, mas você está sendo infiel para com Deus. Eu e você, se somos fiéis somente naquilo que queremos, não passamos de servos inúteis, a qual Deus simplesmente não pode usar na sua obra. Ou eu entendo que tenho que ter uma vida de fidelidade a Deus, ou eu simplesmente estou perdendo o meu tempo. Se você não quiser ser fiel a Deus, por favor, não perca seu tempo. Vá fazer qualquer outra coisa, menos continuar servindo ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que nossas vidas realmente possam falar mais alto que as nossas próprias palavras. Que possamos ser cristãos que verdadeiramente são fiéis ao Senhor em tudo. Ó Pai, eu clamo pela minha própria vida. Como eu preciso realmente ter algumas mudanças para ser mais fiel ao Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude, ó Pai. Peço também pelos nossos irmãos aqui. Obrigado porque o Senhor nos dá do Teu Santo Espírito para nos auxiliar em como devemos caminhar neste mundo. Obrigado porque mesmo quando ainda nós não somos fiéis ao Senhor, o Senhor ainda continua sendo fiel a nós. O Senhor ainda continua de braços estendidos para nos receber e para nos ajudar a ter uma vida que agrade ao Senhor da maneira que o Senhor requer, não da maneira que nós desejamos. Que possamos ser cristãos que vivem realmente de acordo com a palavra, custe o que custar, não abrindo mão daquilo que o Senhor deixou em Tua palavra, da forma que devamos viver enquanto neste mundo. Mais uma vez, eu peço a ajuda do Teu Santo Espírito para nos auxiliar. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, essa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém e amém.